Webinar Perinity. Obtenha insights valiosos. O webinar já vai começar. Olá, pessoal, já estamos ao vivo? Nós estamos aqui com a tela de benchmark sobre fator de risco. Eu acredito que a gente já esteja ao vivo para todo mundo. Pessoal, muito boa tarde. Demorou, mas chegou. O nosso primeiro evento online da Perinity do ano de 2025. Esse é um painel de fatores de risco. O Burba já vai comentar com todo mundo como é que surgiu esse tema e como é que ele foi trazido à mesa aí para ser debatido, para ser tratado com a nossa, com os espectadores que se cadastraram aqui para participar do evento. Antes de começar com os temas, pessoal, eu queria falar, a Perinity, uma empresa de 22 anos que desenvolve tecnologia para gestão de riscos, controles internos, auditoria, compliance, promove uma série de eventos ao longo do ano, eventos online, eventos presenciais. Então, esse é apenas o nosso primeiro webinar, tá? Nós teremos aqui, ó, entre os dias 7 de abril e 11 de abril, de 7 a 11 de abril, o GRC Talks. Já está combinado, já está confirmado já esse evento. Nós teremos painéis sobre energia, né, do segmento de energia, do segmento das seguradoras, segmento previdenciário, bancos, fintechs, entre outros temas. Então, ele vai acontecer de 7 a 11 de abril, daqui a um mês e pouquinho, né? Bom, eu vou começar aqui então, pessoal, fazendo a apresentação do meu colega, do meu companheiro que vai conduzir o webinar comigo aqui, né? Ele que está na Perinity vai completar 5 anos agora. Ele é Account Manager da Perinity, é contador. Leandro Burba, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Edu. Obrigado aos demais. Obrigado a todos que participaram, que se inscreveram. Então, mais uma vez aqui acompanhando o nosso evento. Eu vou ser bastante breve aqui nas minhas considerações, porque a gente tem um conteúdo bastante rico e extenso para tratar hoje. Então, vou ser breve aqui para que os nossos colegas aqui possam falar. Primeiro, explicando qual que foi a origem, né, dessa demanda aqui, desse bate-papo. Como alguns de vocês já conhecem aqui, alguns dos que estão acompanhando o evento também, eu coordeno um grupo de profissionais de riscos, controles internos, auditoria interna, enfim, que é chamado RAC 2. Na verdade, não é RAC 2, né? RAC ao quadrado, significa riscos, auditoria, compliance e controles internos, tá? É um grupo que hoje no WhatsApp a gente tem ali em torno de 1.100 pessoas. É um grupo destinado para vagas, outros para troca de assuntos gerais. Temos também um grupo no LinkedIn, mas que não tem muita motivação, muita interação pela característica da plataforma mesmo. E nesse grupo de assuntos principais sempre tem trocas muito interessantes acerca de todos esses temas, né, de GRC, governança e compliance. Então, para quem ainda não faz parte, fica aí o convite. É só me procurar lá no LinkedIn que a gente viabiliza o convite para vocês entrarem, tá? E no final do ano passado, eu não me recordo o nome da pessoa, mas ela sinalizou ali a necessidade e o interesse de fazer um benchmark, né, com pessoas, com profissionais que fizesse ali uma avaliação de risco dos seus processos internos, utilizando como metodologia a abordagem de fatores de risco. Tá? Daí eu fiquei, sempre quando o pessoal busca benchmark, assim, eu sempre fico acompanhando para ver se vai ter uma interação rápida, não teve, aí eu me manifestei, né, dizendo assim, fulano, aqui na Perint nós temos uma série de clientes que utilizam esse tipo de abordagem, fazem avaliação dos seus riscos, utilizando a metodologia abordagem de fator de risco, inclusive com a utilização
na nossa ferramenta, né, com a metodologia que a gente dispõe nessa ferramenta. Se você me permitir, eu vou ver se tem alguns clientes, né, que têm ali a disponibilidade de fazer esse benchmark e coloco você em contato com eles. Aí nisso que eu coloquei, várias pessoas manifestaram interesse. Assim, mais de 10 pessoas em questão de 5 minutos. Assim, bom, já que tem uma demanda grande, eu não vou pegar essas 10 pessoas e colocar em contato com os clientes, senão vai atrapalhar a agenda no dia a dia dos nossos clientes. Aí surgiu a ideia de fazer esse webinar, fazer esse bate-papo. Aí nós fizemos uma busca, uma pesquisa com os nossos clientes, e aí o nosso amigo Victor e o nosso amigo Arthur aceitaram fazer esse bate-papo e estão aqui com a gente hoje, tá? Então, aproveitando ainda para falar da questão do Grupo Hack, né? Nós fazemos encontros periódicos, normalmente trimestrais. A gente está finalizando aqui a organização de um evento, já com uma pauta de discussão ali mais ou menos definida, para falar de fraudes corporativas. Vamos falar também de algumas abordagens relacionadas a risco. Estou tentando trazer alguém para falar da parte de recrutamento, recolocação, ambiente de trabalho, empregabilidade, esse tipo de coisa, para fugir um pouco do tema do GRC, mas trazer também temas relevantes para esse nosso universo, principalmente em função lá do grupo de vagas que a gente coordena lá, que tem bastante demanda. Então, a expectativa é que esse evento seja confirmado para a última semana de março, mas como a gente depende de ações voluntárias na disponibilização do espaço para sediar o evento, esse ainda não foi definido. Então, pode ser que seja na última semana de março ou nas primeiras de abril. Né? E aí, quem quiser acompanhar, só me seguir lá no LinkedIn, eu sempre publico lá, ou entre lá no Grupo Hack, também essas informações serão publicadas lá. Então, é isso. Espero que tenhamos um ótimo evento. Mais uma vez, agradeço pela participação de todos. E aí, devolvo a bola para você, Edu. Perfeito, Burba, muito obrigado. Então, vou começar aqui as nossas apresentações pelo Arthur Toledo. O Arthur, ele que é advogado, ele que é compliance officer, ele que está lá na refrescante Porto Velho de Rondônia, né? Já comi uma costela de tambaqui lá no Rio Madeira, lá em em Rondônia uma vez, viu? Faz tempo, viu, gente? Na época que o Rio Madeira tinha água, porque agora tem seca lá só, né, gente? É uma pena o que está acontecendo. Mas, enfim, Arthur, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e fica à vontade para falar de você, do SESI, Senai, da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia e muito obrigado por ter aceitado esse bate-papo. Eu que agradeço, Edu. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Leandro, pelo convite. Dá uma boa tarde a todos que nos estão acompanhando. Boa tarde, Pardini e Vitor, nossos colegas painelistas na tarde de hoje. Eu costumo dizer que quando uma metodologia, para a gente atestar se a metodologia é boa, a gente pode, quando a gente consegue com ela extrapolar o ambiente corporativo e utilizar isso nas nossas decisões diárias, no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal. E desde que eu entrei em contato com a gestão de riscos, eu comecei a extrapolar isso e gerenciar os meus projetos pessoais, a minha vida pessoal também, utilizando a metodologia, fazendo a minha própria vida do laboratório, para que daí eu consiga divulgar isso para os nossos parceiros, para os nossos colegas de trabalho. A gestão de risco é um dos pilares do nosso programa de compliance, aqui da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, que é o grande guarda-chuva que congrega o SESI, o Senai e o IEL, que são marcas nacionais, amplamente conhecidas e difundidas há muito tempo no mercado brasileiro. Eu espero que a gente consiga contribuir com as discussões na tarde de hoje. Ninguém é tão burro que não tenha nada a aprender, nem tão inteligente que não é tão burro que não tenha nada a compartilhar, nem tão inteligente que não tenha nada a aprender um pouquinho. É isso que eu espero na tarde de hoje. Perfeito. Olha, eu já percebi a minha dificuldade, a minha deficiência nessa sua frase. Eu entrei num looping aqui, ó. Ninguém é tão burro que não tenha nada que aprender, que já, enfim, eu já vi que é bom eu não tentar entrar no detalhe dela, e assim eu já vou direto para o Vitor Cotrim. O Vitor, pessoal, que é Head de Compliance da Speak Brasil,
Ele também atua com investigação corporativa, gestão de risco, controle interno. O Vitor está aqui em São Paulo. Vitor, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Eduardo, Leandro, Arthur, Pardini, todo mundo que está nos assistindo aí. É, Então, sim, atuo com todas essas áreas. Tive uma longa experiência aí em consultoria, rodando algumas empresas do nosso Brasil. Hoje em dia trabalho na Speak Brasil, uma empresa do ramo de geração de energia elétrica, que recentemente, em 23, a gente foi certificado pelo selo Proética, né, na edição 22-23, aguardando a próxima edição para poder aplicar de novo. Perfeito. E bem bacana, bem ansioso aqui para contribuir e aprender junto também com os nossos colegas, que a gente é nessa troca que a gente se engrandece, né? Excelente, excelente. Mais uma vez, então, obrigado, Vitor. Bom, e chegou ele, né? Ele que é o CEO da Crossover, é o teacher que todo mundo conhece há muito tempo, é meu xará. Ele está quase ali em Miami Beach, está na Flórida, na casa pertinho do Netinho, está tentando ver se consegue fazer o Netinho ser corintiano, contou agora aqui pra gente, né? Eduardo Persson Pardini, prazer aí em ter você aqui com a gente. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, gente. Obrigado aí. Não é bem isso. Não é bem isso, né? A gente está mais voltado para o Verdão, tal, esse tipo de coisa. Então, eu estou fazendo um trabalho de conscientização, né? Sim. Porque tem que ter alguém que se salva nessa família, né? Então, é isso daí. Mas tá bom, ó. É um prazer estar de novo aqui, participando com esse pessoal tão legal aí, não é? Que tem a experiência de toda a aplicação da Perinity, do sistema, né? Da prática no dia a dia. Eu acho que a gente só tem a aprender, né? Então, muito obrigado pelo convite aqui. A gente que agradece, Pardini. E, Pardini, a gente então já queria começar. Fica à vontade para fazer a apresentação a respeito da conceituação de risco, que vai ser uma espécie de preâmbulo para a conversa que nós vamos ter aqui. O nosso tema é fator de risco, mas o Pardini vai dar uma contextualizada de maneira conceitual para os nossos espectadores que estão aqui. Então, fica à vontade, Pardini. Tá bom, então assim, na minha idade eu só consigo falar quando eu tenho algo escrito, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se já está dando possibilidade de compartilhamento. Pá, pá, pá. Aqui. Gente, é tanta coisa diferente aqui para fazer as coisas, mas tá bom, eu vou compartilhar. E a ideia é que a gente possa de alguma maneira, só equalizar os conceitos, né? Equalizar os conceitos para facilitar aí os debates e responder as perguntas que existem aí nesse painel. Então, de uma maneira muito simples, a gente precisa compreender, e isso já vai ser falado, e eu já estou me antecipando aqui, que risco é todo e qualquer evento que, se materializado, ele vai trazer um impacto adverso, um impacto negativo na capacidade da organização em alcançar os seus objetivos, sejam eles os objetivos estratégicos, sejam eles os objetivos corporativos, que está ali no nível de diretoria, ou sejam eles os objetivos operacionais que estão no nível de processo. A base de toda essa condição para que a gente possa ter um adequado gerenciamento de risco é conhecer os objetivos. Então, eu tenho lá os objetivos. Eu procuro sempre sugerir que a gente abra os objetivos do processo em 4 camadas para facilitar também conhecer os riscos. Os objetivos inerentes, aqueles que são intrínsecos ao processo, ao processo, ele não se confunde contra o processo. Então, o objetivo inerente de contas a pagar é de contas a pagar, não vai se confundir com folha de pagamento e assim por diante. Os objetivos de TI, que estão relacionados com os dados e as informações, a qualidade dos dados e das informações, os objetivos de integridade,
que é estar em conformidade com o programa de integridade, com os valores morais da organização, e os objetivos de compliance, aqueles que estão em conformidade com os requisitos legais externos à corporação. A partir do momento em que nós conhecemos e definimos esses objetivos, aí fica fácil. E vocês vão ver que gerenciamento de risco, gente, é a coisa mais fácil do mundo, né? Pardini, A estrutura. Oi. desculpa te interromper, mas eu pedi ajuda dos especialistas, porque o pessoal está se manifestando aqui de que a tela que você compartilhou não está disponível para eles. Para Ué, mim está aparecendo. Eu não Para sei mim se, também. eu não e sei para se mim No também. YouTube, Pra ao mim vivo, também. também tá. o Gabriel tiver por aí, puder verificar. Eu acho que pela quantidade de reações, E para não, quem não está vendo? as pessoas está aparecendo. Tá Não é, mas aparecendo eu, sim, pessoal. Tá ao vivo no YouTube lá, tá aparecendo. Né? Então, sim, eu vou creio que pedir seja. para quem não estiver olhando, não estiver conseguindo enxergar, tentar dar uma atualizada, porque às vezes pode ser um problema de conexão. Mas como algumas Isso. pessoas se manifestaram dizendo que está aparecendo, então pode ser que seja um problema local de quem não está vendo, tá? Pode seguir, Pardini, Perfeito. desculpa. Não, então tá bom, tá legal. E depois também vai ficar gravado, né? Se as pessoas quiserem Isso. também vai analisar. É, tá bom. Bom, então o que eu estava voltando aqui, que a base do processo de gerenciamento de risco está na adequada definição dos objetivos. Quando a gente define os objetivos, o que não é tão simples e não é tão fácil, porque a gente quase, principalmente os operacionais, a gente não pensa muito nos objetivos do processo, a gente pensa no processo e nas entregas do processo, mas não nos seus objetivos. A partir do momento em que nós identificamos os objetivos, aí fica fácil de pensar no risco. O risco, conceitualmente, num primeiro momento, é a negativa do objetivo. Se o meu objetivo inerente do processo de folha de pagamento é assegurar o pagamento justo a todos os funcionários, o meu risco é não assegurar esse pagamento de forma justa, né? Então, o risco ele está sempre baseado e alinhado com essa condição dos objetivos. O risco não o risco é o caminho que nós precisamos ter para que nós possamos, aí sim, de, de extrema importância, conhecer as suas causas, que são os fatores de risco, né? O que nós tratamos não é o risco, o que nós tratamos são os fatores de risco, são as causas desse risco. E um risco pode ter diversas causas, né? Então eu vou entender o porquê é que eu vou fazer um pagamento não justo para os meus funcionários. Pode ser um erro no cadastramento das taxas previdenciárias, pode ser um erro nas horas, no cálculo das horas trabalhadas, pode ser uma fraude, né? Então, eu tenho que conhecer os fatores de risco. A partir do momento em que nós conhecemos os fatores de risco, aí nós vamos fazer uma avaliação para conhecer a magnitude do risco. O que nós avaliamos é o fator de risco. O que é tratável é o fator de risco, tá? Então a gente vai fazer uma avaliação. A avaliação é sempre matricial. Probabilidade de ocorrência e se ocorrer, qual é o impacto que ele traz. Seja ele um impacto financeiro, ou seja, o impacto na imagem, que são os impactos primários que nós temos dentro dessa operação. Conhecemos o risco bruto, né? A probabilidade vezes o impacto vai nos gerar o risco bruto. Conhecendo o risco bruto, nós comparamos esse risco bruto com o apetite a risco, que é o nível aceitável de risco que essa corporação quer correr. Eu vou comparar com esse apetite a risco. Quanto mais distante eu tiver do apetite a risco, mais robusta, de repente, deve ser o meu tratamento. E aí eu vou fazer a análise do tratamento. O que é que eu vou tratar? Eu vou tratar a probabilidade ou eu vou tratar o impacto? Né? Quando eu tenho a gestão da probabilidade, de repente um controle interno vai resolver. Quando eu não tenho a gestão da probabilidade, eu preciso trabalhar com um plano de contingência, né? Ou com uma ação de gestão. Então, eu vou fazer uma análise de tratamento. Definiu o que é que será tratado, e algumas vezes nós vamos tratar ambos, tanto a probabilidade como também o impacto, é o que acontece no processo de continuidade de negócio, de Disaster Recovery Plan. Uma vez que eu fiz essa análise, aí eu vou trabalhar que tipo de tratamento eu vou estar. Aceitar, evitar, compartilhar, mitigar, e tem um quinto que é buscar,
que em inglês é o pursue, né? Que dificilmente a gente utiliza só de de forma muito estratégica, mas nós temos aqui o tratamento. Não importa qual é o tratamento que vocês vão utilizar, com exceção do evitar. O evitar, para evitar um risco, você tem que não estar mais exposto a esse risco. Então, ele não vai existir mais. Mas os demais que eu faço esse tratamento, eu tenho que calcular o risco residual. Não adianta nada fazer o processo de gerenciamento de risco e não calcular o risco residual. Uma vez que nós calculamos o risco residual, comparamos novamente com o apetite a risco, verificamos se estamos alinhados ou não ao apetite a risco. Se não estiver alinhado, avaliamos se nós temos tolerância para manter este fator de risco além do meu apetite, e aí sim eu tenho a ação de gestão para poder aperfeiçoar todo esse tratamento. O objetivo do processo de gestão de risco é que a gente mantenha os riscos dessa organização dentro dos níveis aceitáveis. E esses níveis aceitáveis é definido pelo apetite a risco da organização. Então, essa, em tese, gente, é a estrutura de gerenciamento de risco. Não importa qual paradigma vocês vão utilizar, se vai ser COSO, RM, se vai ser a ISO 31000, se não vão utilizar paradigma nenhum, a estrutura é essa. A estrutura é muito clara, muito simples e muito lógica, aonde o processo eletrônico da Perinit te dá essa condição de fazer todo esse trabalho. O mais difícil não é a estrutura. O mais difícil não é a implementação da estrutura. O mais desafiador, e aonde a gente gasta mais tempo, é fazer com que a cultura de gerenciamento de risco esteja presente na organização. Então, esse é o ponto de equalização que eu gostaria de colocar para vocês, para que com isso em mente se possa então dar continuidade aí no nosso workshop aí, tá bom? Tá certo, Leandro? Tá certo, Perfeito. Edu? Tranquilo? Perfeito, perfeito. E Obrigado, Pardini. interessante que essa demonstração, Pardini, Hum, ela mostra em passos extremamente objetivos, porém precisos, tudo aquilo que você tem que fazer dentro de uma estrutura de gerenciamento de risco. E desde a parte dos objetivos, a identificação dos riscos, a identificação das causas dos riscos, que são os fatores, a parte da avaliação para identificação de magnitude, como você falou, a parte do tratamento, a parte também de resposta ao risco, né? Análise para o tratamento, as uhum, respostas ao risco, por exemplo, onde nessa caixinha onde você colocou aceitar, evitar, compartilhar, mitigar e buscar. Achei interessante o buscar, Pardini, porque o buscar não é tão é, utilizado, tão comum, não é? Mas é um é, conceito interessante também. E a parte do cálculo residual após a execução do controle, enfim, e partir para a gestão, para o PDCA, para a melhoria desse processo como um todo. Bem interessante isso que você mostrou, e eu acho que a partir daqui a gente já pode partir, Burba, para a primeira provocação Sim. que os nossos convidados vão poder se manifestar aí. eu só vou parar de compartilhar aqui, tá? Eu não sei Tá como que eu. bom? Tá bom? Legal. Bom, então a gente criou uma espécie de roteirinho aqui, pessoal, para meio que a gente direcionar o nosso bate-papo. Existe uma certa linha de raciocínio que a gente definiu aqui como script, mas obviamente existe a possibilidade de improvisação aqui no decorrer do nosso Opa, bate-papo, sempre. ou postergando ali alguns questionamentos, inclusive até da forma como foi redigida, que é a nossa primeira provocação. Eu acho que seria até redundante repeti-la da forma como foi escrita, porque o próprio Pardini já acabou de dar uma roupagem muito boa metodologicamente do que nós tínhamos estabelecido aqui como primeira pergunta, como primeira provocação. Então, eu vou dar uma roupagem nova para essa primeira pergunta, e aí vou direcionar para que, primeiramente, o Arthur se manifeste ali com a opinião dele, com os comentários dele, e depois, na sequência, o Victor. Então, basicamente, o Pardini deixou muito claro ali a questão de o risco, que, na verdade, a gente tem que atuar no fator de risco, consequentemente, as respostas têm que ser vinculadas aos fatores para a gente ter o melhor atingimento dos nossos objetivos de controle, nossos objetivos estratégicos. E a gente sabe que no dia a dia, e aí por isso que eu trago essa provocação por Arthur e para o Vitor, que estão ali no dia a dia da operação, correndo, atualizando matriz de risco,
conversando com os key users, com os risk owners para manter essa estrutura toda atualizada. E a gente sabe que, principalmente do ponto de vista de interpretação da primeira linha, é muito tênue essa diferença entre risco e fator de risco. Então, assim, no dia a dia de vocês, né, até se vocês antecipadamente puderem falar se vocês já começaram com uma abordagem de fator de risco, ou se teve uma primeira onda onde era feito diretamente no risco, como que foi feita essa migração e como que vocês fazem para poder fazer essa identificação e separação de uma forma didática entre o que é risco, o que é fator e como dar a resposta adequada aos fatores de risco, para que nossos colegas que estão aqui acompanhando, que certamente convivem com essas dúvidas no dia a dia, como que eles consigam, para que eles consigam se enxergar dentro de um modelo prático que hoje vocês vêm adotando. Então, fiquem à vontade, Arthur. Bom, obrigado, Leandro, pela provocação, pela pergunta. Eu acho que a grande questão aqui está centrada nisso que você acabou de colocar, a didática, né? E aí, eu acho, em privilégio da didática, eu gosto de começar primeiro nas palestras, nos treinamentos, nas oficinas sobre gestão de riscos que a gente promove internamente aqui na organização. Eu gosto de começar primeiro do pessoal para aí a gente ir para o corporativo. Então, a gente sabe, por exemplo, maneiras práticas de diferenciar, que a didática já se provou bastante eficaz nesse sentido. A gente sabe que a partir do momento que a gente tira o nosso carro da garagem de casa e coloca na faixa de rolamento, no trânsito, a gente está sujeito a um risco que é inerente ao veículo, que é o de sofrer um acidente, né? Isso independente de todas as ações, de todos os cuidados que nós tenhamos, nós podemos ser vítima de um acidente de uma pessoa que não tomou esse cuidado. Então, a gente sabe que o risco inerente ao veículo, ao trânsito, o acidente é um risco inerente ao veículo. Agora, a partir do momento que eu começo a dirigir de maneira imprudente, que eu saio atrasado de carro e por isso eu preciso descontar na velocidade para chegar no meu objetivo, colocando o braço para fora e xingando os demais condutores, essas condutas são os fatores que podem se materializar no risco inerente, que é o acidente. Outro exemplo que eu gosto de dar também, por exemplo, na minha família nós temos várias pessoas que são hipertensas, meus pais, meus avós. Então, a partir do momento que eu nasceu comigo um risco inerente a mim de desenvolver ou não algum tipo de doença coronariana, a manifestação de uma hipertensão, algo nesse sentido. Isso é o risco inerente que nasceu comigo, independente do que eu faço. A partir do momento que eu cresci, digamos que eu começo a frequentar bastante a boemia noturna, perder noites de sonos, tomar um chopinho gelado e conversando, assistindo o jogo, o clássico Palmeiras e Corinthians, eu que sou corintiano, para o desgosto do Pardini, e com Ele isso... uma boa potencializada aí. E isso vai me A magnitude foi estressando. lá para cima. Exatamente. E ali eu já pego um torresminho, quem come um torresminho toma um chopinho, já acende um cigarrinho. Vocês concordam comigo que eu estou somando fatores que podem se materializar, que estão propiciando, que estão alimentando a materialização de um risco inerente que já nasceu comigo? A partir daí, a gente consegue extrapolar para o corporativo. Então, se o meu negócio é um negócio, eu analiso a minha cadeia de fornecedores, eu tenho somente um fornecedor para uma determinada atividade essencial do meu negócio. O risco de eu ter que interromper a produção, ele é inerente ao negócio. Então, são vários os fatores. Agora, se eu identifico que eu tenho só um fornecedor que me fornece essa matéria-prima ou esse insumo para continuidade, o fato de eu ter um único fornecedor é um fator de risco para o meu risco inerente, que é a interrupção da produção. Então, didaticamente, é assim que eu gosto de trabalhar nas nossas oficinas. Perfeito. Vitor, fica à vontade.
Bom, bom, o pessoal já está falando bastante coisa aqui importante e relevante quando a gente está falando do cenário de gestão de riscos, né? E eu acho que tem um elemento que é bastante interessante da gente abordar, que é como o fator de risco ele tem uma visão reversa em termos dos riscos também, né? Então, fazendo uma visão complementar, existem fatores de riscos que eles afetam vários riscos. Então, para além porque muitas vezes você pode ter uma visão de risco e fator de risco e pensar que é só uma coisa linear. Pelo contrário, o fator de risco, inclusive, ele é bastante risco de assunto de risco que ele afeta. Então, uma maneira que eu gosto de abordar bastante nos trabalhos que eu conduzo é, de fato, usar a ótica do fator de risco, porque, de fato, materializa o controle associado ou o plano de ação associado, porque, de fato, existe uma linearidade maior, embora também tenhamos fatores de risco que tem mais de um controle ou mais de um plano de ação associado, mas esse fator de risco, ele pode muitas vezes e tende a afetar muitos riscos diferentes. Uhum. Então, e além disso, também existe a questão da própria facilidade ou associação e até benefício de qual fator de risco é mais interessante você priorizar para você atuar especificamente, porque ele é mais fácil, ele é mais barato, e ele vai te dar um benefício maior de você atuar e implementar controles para poder mitigá-lo do que outros, né, eventualmente. Perfeito, perfeito. Olha só, pessoal, já estão chegando algumas perguntas aqui através do nosso Q. Acabou de pular aqui na tela uma pergunta. Se você gostaria de conhecer e entender como a plataforma Aperint GRC aplica os fatores de risco, é uma pergunta, um single choice aqui, sim ou não, aí fiquem à vontade para responder. Mas falando das perguntas que chegaram aqui no nosso QA, tem aqui uma pergunta. Eu vou fazer então duas de uma vez aqui para o professor Pardini. E tem uma pergunta aqui do Erlon de Souza, que eu acho que é o Erlon da Faber-Castell, nosso colega. Essa sua pergunta, Erlon, a respeito dos fatores de risco na auditoria, enfim, nós temos uma pergunta que vai tratar dela. Então, eu vou. Daí vai ter um momento aqui, logo mais adiante, que a gente vai falar de algo relacionado a essa sua pergunta. Mas aí, eu vou te perguntar primeiro, Pardini, aqui tem a pergunta da Carolina Vilela. Lá na sua apresentação, você está falando do buscar dentro de tratamentos. Ela pergunta aqui, ó, dentre os tratamentos, buscar seria direcionado para o risco positivo? Essa é a pergunta da Carolina Vilela. Aí pode responder, Pardini, que daí depois eu já engato aqui a nossa segunda provocação. Tá. Bom, primeiro assim, primeiro conceito, né? Na minha visão, não existe risco positivo. Isso é uma questão de semântica. O que os riscos sempre trazem um impacto adverso. Logicamente, que no momento que nós estamos fazendo o nosso processo de gerenciamento de risco, eu posso me deparar com oportunidades. Aí sim, as oportunidades não vão ser tratadas pelo processo de gerenciamento de risco. As oportunidades vão ser identificadas nesse processo e vão ser levadas para uma outra área, um outro departamento que possa alavancar isso. Então, risco tem sempre a conotação adversa, sempre a conotação negativa ali, se formos falar dessa maneira, tá bom? Perfeito. O buscar, na realidade, ele é muito estratégico. O buscar é quando você decide correr um risco além do seu apetite a risco para chegar numa posição de vanguarda. Eu Perfeito. trago um exemplo nisso daqui. O Elon Musk, com o seu SpaceX, ele foi além daquele apetite a risco, que ele é alto, né? Quem trabalha com aeronaves, espaçonaves, esse tipo de coisa, já tem um apetite a risco alto, não quer dizer que ele queira correr o risco, então eles têm um trabalho de gestão de risco muito forte, né? E ele Uhum. decide o seguinte: olha, eu vou levar uma tripulação não profissional para o momento do espaço que ninguém chegou e vou colocar uma pessoa fora da nave nesse local.
coisa que nunca ninguém fez, né? Uhum. Então, ele fez isso e ele procurou, ele buscou isso justamente para chegar numa posição de vanguarda. Com isso, ele aprendeu muita coisa e ele vai conseguir utilizar dentro do seu processo de oportunidade. Agora, ele correu um risco além daquilo que normalmente ele correria. Então, assim, isso é buscar, e isso é muito estratégico, gente, é muito estratégico. Eu até entendo que no momento em que nós passamos, com todas essas alterações que estão acontecendo, com a inovação, com a inteligência artificial, em algum momento as empresas vão ter que buscar algo que faça ela sair do lugar comum. Então, ele vai ter que ser essa resposta. Então, essa resposta é assim, eu vou buscar algo que possa me trazer um ganho lá na frente, mas eu vou buscar algo que está além do meu risco. E aí eu preciso trabalhar muito bem essa parte de risco, tá? Quem traz essa conceituação é o Coso RM. O Coso RM que traz Perfeito. essa conceituação, tá? Perfeito, Pardini. Ok, Carol Vilela? Essa aí, então, acho que ficou bem claro, né? A explanação do professor Eduardo Pardini. E aí eu vou partir para a provocação no seguinte sentido. Bom, a gente então compreendeu a diferença de risco e fator de risco, né? Essa diferença é sutil, mas é extremamente importante diferenciar esses elementos, né? Isso esteve presente já na fala do professor Pardini, do Arthur e do Vitor. Mas aí eu pergunto, Pardini, qual que é o maior benefício, ou qual que é o maior ganho de tratar singularmente o fator e não olhar para o risco de forma mais generalizada, mais abrangente? O que que você pode trazer de informação acerca, então, de tratar fator e não risco? Então, Edu, mas é que tá. O risco não é tratável. Então, assim, o risco ele está muito relacionado com o objetivo. Então, se eu tiver bem definido o objetivo, eu vou entender qual é o risco que eu tenho de não alcançar aquele objetivo, para depois ir para as causas. Então, assim, Perfeito. mas alguém pode falar, mas hoje eu não trabalho com objetivos e trato os riscos. É um engano, você está tratando o fator de risco, é você que está chamando ele de risco. Então, se dá para se tratar de forma objetiva, é um fator de risco. E aí eu vou tomar o exemplo que o Arthur trouxe, né? Que eu só mudando um pouco, tá, Arthur? E só falando o seguinte, tá? Você é jovem, você ainda pode mudar. Nem tudo é perfeito, tá? Nem tudo na vida é perfeito, né, Edu? Então, né? É verdade. Tá bom. Então, assim, ele falou assim, o fator de risco que ele traz de nascença é a propensão ao diabetes, é isso? Não, A a hipertensão, né? hipertensão, tá? Hipertensão. A gente pode mudar um pouco isso. A gente pode mudar um pouco isso. Uma vez que nós nascemos, o nosso objetivo é nos mantermos vivos até a hora da nossa finitude, que é a única certeza que nós temos é que a nossa vida é finita, pelo menos a material. Então, esse é o meu objetivo. E aí eu tenho, bom, qual é o meu risco? O meu risco é não conseguir me manter vivo. Aí eu vou na causa do risco. Como é que eu vou ver? Por que que isso não vai acontecer? Porque eu posso ser hipertenso, eu posso sofrer um acidente, eu posso. Aí eu vou trabalhar nesses fatores de risco e eu posso até desmembrar, como ele falou. Pô, eu posso ter uma hipertensão e eu posso deixar essa hipertensão mais latente se eu estiver comendo um torresminho. E a gente sabe, né, gente? Quem come um torresminho, come um monte de torresminho. Um torresminho só não Não dá faz para comer um nada, é um só. monte, né? Então não É. dá. Então, assim, e aí ele vai potencializando essa parte. Então, é tudo uma questão de objetivo, de onde você vai partir. Se você partir dos objetivos corretos, você vai chegar nos fatores de risco com maior amplitude. E conhecer dessa maneira, você aumenta a sua abrangência, você aumenta a sua visão, né? E o que o Victor falou, o importante também é considerar que um fator de risco ele pode estar presente em vários riscos, em vários riscos. Então, aí eu preciso começar a pensar em capacidade de correr risco, porque naquele momento ele é pequeno, ele é imaterial, eu posso até aceitar. Mas na hora que ele dá o gatilho, ele não acontece só ali. Ele pode acontecer em vários locais daquela organização, e aí aquilo que é pequenininho vira o mundo. E eu tenho que ter Uhum. capacidade para isso. Então, para mim, é assim, não dá para fazer gerenciamento de risco de uma maneira mais completa se nós não partirmos objetivos, riscos e os fatores de risco para serem tratados. Inclusive, o tratamento de fator de risco para cada risco pode ser distinto e será distinto.
né? Perfeito, perfeito. Arthur, Vitor, queriam fazer algum complemento à fala do Pardini? Eu acho a fala do Pardini irretocável. A gente olhar a partir do risco é como se a gente estivesse olhando o risco com uma luneta, só que ao contrário. A luneta a gente olha na lente pequenininha e lá na ponta ela tem aquela lente grande que é para expandir o nosso campo de visão. Se a gente for tentar olhar o risco no caminho inverso, a gente vai estar olhando o macro para enxergar um contexto micro, e aí, didaticamente, pedagogicamente, é muito mais complexo a gente trabalhar isso. Tem Perfeito. uma fala simples que resume um pouco. Você não consegue comer o boi inteiro, você tem que comer o boi em bifes. Então, Uhum. os fatores de risco, eles são os bifezinhos para poder a gente ir trabalhando esses riscos. Excelente, Vitor. Ô, Cara, Excelente. estou gente, aprendendo novas analogias aqui que e são. essas analogias tão complicadas, Essa porque um fala de bife, outro fala perfeita. de torresmo. Não almocei ainda. Não, pô, brincadeira, meu. Né? Vamos Ó, mudar os pessoal, só para exemplos. lembrar que o professor Pardini está lá 2 horas a menos do que a gente, então ele ainda não almoçou, lá são 2h41, eu acho, né? Já Enfim. deveria ter Então, almoçado, mas não deu tempo ainda. pois é, pois é. Bom, então, Burba, fica à vontade para dar sequência. Trazendo aqui a nova provocação, né, partindo do pressuposto que acho que neste momento já deve ter ficado claro para todo mundo que o que a gente tem que atuar para atingimento dos nossos objetivos de negócio, estratégicos, enfim, é atuar no tratamento do risco, certo? E o tratamento desse risco ele nos vai dar a possibilidade de ter medidas preventivas, corretivas, preditivas em relação a como o nosso processo funciona no dia a dia, né? Então, aí eu gostaria de fazer uma provocação. Eu vou começar primeiro com o Victor, que sempre fica por último para fazer as considerações dele, e às vezes ele pode acabar ficando sem argumento, né? Porque os caras falam, eu vou falar o quê, né? Então, vou Não trazer sobra essa nada. primeira provocação para você. Assim, a partir do momento que você tem uma estrutura de fator de riscos ali associada, avaliada, enfim, com todos os critérios e metodologias definidas, como que é a busca por controles para mitigação desses fatores? É, Obviamente, na medida do possível, a gente tem que trabalhar com ações preventivas, né, que vão nos possibilitar a prevenção antes da materialização daquele risco, mas em algumas situações, até em função do apetite ao risco daquela atividade, a gente tem que deixar a coisa acontecer e trabalhar em medidas mitigatórias para a redução daquele impacto. Então, se você puder começar falando como que você faz isso hoje no seu dia a dia, qual que é a estratégia que vocês utilizam e como que isso é visto no dia a dia ali da segunda linha. E aí depois, só gostaria de fazer um pedido para vocês, depois que o Arthur e o Pardini fizer as considerações em relação a essa provocação, para a gente trazer um pouquinho, né, de tudo que a gente está falando aqui, de riscos, de fator de risco, como que isso funciona do ponto de vista de tecnologia, para mostrar um pouco para vocês, e aí depois a gente até pode pedir para que nossos colegas se manifestem, né? Principalmente o Arthur e o Victor, que utilizam hoje a nossa plataforma de GRC, né, para fazer a parte de gestão de risco, como que isso contribuiu e vem contribuindo ali na gestão dos trabalhos, tá? Então, por favor, Victor, fique à vontade. Perfeito. Então, nessa visão dos controles internos, né? Então, quando a gente a gente já definiu qual é a matéria que vai ser analisada e eu vou aprofundar aquela matéria, a gente de fato tem essa visão ali dos objetivos e eu tento olhar nas provocações que são feitas junto com o gestor daquela matéria, né? Então, o trabalho ele não é eu sozinho, não é eu equipe, não sou eu inventando regra. A gente sempre tem muita troca em todo esse processo desse trabalho de gestão de riscos, em que nós vamos avaliando de maneira coletiva e analisando, considerando também o próprio apetite a risco da empresa, como é que eu faço para poder desenvolver os controles que satisfatoriamente vão mitigar aquele risco de alguma forma e, eventualmente, num cenário de materialização desse risco, o que que eu posso fazer para que eu consiga diminuir, seja em tempo, seja em impacto,
aquele risco que foi materializado, né? Então, basicamente, é, e sempre também tem um fator que a gente também não pode deixar de considerar, que é uma empresa tem dinheiro, você investir para poder estruturar um controle, é tempo, é dinheiro, é ferramenta. Existe todo um conjunto que tem que ser analisado junto com essas partes. Então, por isso também, como nós especificamente não somos aqueles que vão estar ali operacionalizando os controles, a gente tem que ter muita troca com a área, com o gestor responsável pelo controle, para que ele também diga se ele tem condições de executar esse controle da maneira como está sendo discutido. E o que que é, às vezes é melhor o bom do que o ótimo. Porque o ótimo ele não vai conseguir porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem tempo, porque ele não tem recurso humano para poder desenvolver aquilo. Mas ele faz um controle mais ou menos que pelo menos já vai mitigar um pouco a probabilidade daquele risco vir a se materializar. E aí entrando até um pouquinho indo um pouquinho além, tem até a questão do corretivo, né? Um pouquinho, já começando a brincar de crise, de gestão de crise, você colocar um pouquinho ali de controles corretivos, para o caso de aconteceu a materialização do risco, né? Então, o que que eu posso fazer? Eventualmente, eu já posso, a depender do que acontece, eu posso estruturar alguns controles que naturalmente agem em benefício de conter aquele dano. Uma bacia, por exemplo, de contenção num caso de vazamento de óleo, alguma coisa assim. Então, tipo, é um controle que existe lá, aconteceu a materialização do risco, mas ele está ali preventivamente, mas o risco aconteceu, ele é corretivo. Perfeito. Perfeito. Muito Arthur? bom. Excelente a fala do Vitor nesse sentido. E a gente a gente está falando aqui dos riscos, dos fatores de risco, mas no final do dia a gente está buscando o controle, né? O sentido da gente estudar o risco é a gente pensar justamente nessa mitigação. E assim como a gente pensa metodologicamente para calcular o risco, a gente parte do viés do impacto, caso ele se materialize, ou da probabilidade dele se materializar. Isso dá para a gente uma objetividade de o quão o quanto esforço nós vamos empregar nesse controle. Novamente, partir do, da ferramenta, do fator de risco, que foi como o Vitor colocou de maneira muito bem colocado no início da fala dele. Nós, enquanto área meio, a gente está aqui para auxiliar aquela área que está lá na ponta, que é onde o risco está. É quem lida com o risco no dia a dia, nas vendas, nos fornecedores. Nesse sentido, tratar, pensar em fator de risco e pensar em controle, pensar no fator de risco é auxiliá-los na construção de como eles vão conduzir esses controles. E aí, já pegando o gancho, muito embora eu não seja administrador de formação, a gente, quando vai começar a estudar sobre compliance, gestão de riscos, a gente acaba bebendo um pouco dos autores lá da administração de empresas. A gente vai ver que os maiores gargalos dentro das corporações, um dos, né? Mas é cultura e comunicação. Você ter uma plataforma que te permita fazer esse follow-up, intermediar essa relação dono do risco com entidade que está responsável pelo monitoramento, que você consiga fazer a configuração dos prazos e a plataforma de maneira automática assuma para si essa responsabilidade de realizar as cobranças e intermediar essas trocas, atua como um controle para esse grande risco de comunicação, esse grande risco de cultura, né? De não deixar os prazos se perderem, os controles ficarem sem acompanhamento. Perfeito. Pardini? É, essa questão da tecnologia aplicada em todo esse processo estrutural é cada vez mais proeminente, né? Hoje não se consegue trabalhar
e fazer nada se não tiver essa tecnologia envolvida. E eu, com certeza, a tecnologia da Perinity, e aí a gente discutiu bastante, né, Edu? Ela foi montada de uma forma em que essa metodologia que eu apresentei para vocês é a metodologia que ela está ali disponibilizada para ser aplicada. Então, ela consegue fazer com toda essa visão. E é importante que a partir do momento em que você, segunda linha de gestão, você não faz a sua gestão, você não faz gestão de risco, você não faz controle interno, você apoia a gestão primeira linha a fazer e a ter as suas responsabilidades. E aí é assim, tudo dentro dos recursos necessários. O que a gente precisa calibrar é se essa resposta é a melhor resposta que eu posso dar naquele momento e se ela vai me deixar alinhado ao apetite a risco. E aí a gente vai fazendo essa sintonia fina, né? O controle, ele é apropriado a partir do momento em que nós temos a probabilidade, né? A gestão da probabilidade. Então, o controle, e aí eu vou entrar no conceito do controle, toda e qualquer ação baseada em políticas e procedimentos que visa mitigar a probabilidade daquele evento se materializar. A partir do momento que ele se materializa, o que eu preciso ter é um plano de contingência. Como é que eu faço para minimizar este impacto? Em alguns casos, quando vocês analisarem os fatores de risco, dependendo da sua magnitude, além de trabalhar a probabilidade, vocês também vão ter que trabalhar no impacto. Então, a área de tecnologia, ela vai fazer de tudo o que ela puder fazer para que ela mantenha o sistema disponível. Mas se por algum acaso aquele fator de risco se materializar e eu ficar fora do ar, eu vou ter que ter um plano de contingência para fazer o mais rápido possível e voltar esse sistema no ar. Então, é uma dualidade. E aí, quem vai trabalhar isso é a gestão. E a gestão vai trabalhar sozinha? Não, não vai trabalhar com o apoio dos especialistas, que são a área de controles internos e a área de gestão de risco. E a gente vai buscar a modelagem daquela resposta, daquele controle, dentro da melhor condição que a empresa oferece naquele momento. Logicamente que o custo e benefício tem que ser observado, mas o custo e benefício é em relação a se eu estou ou não alinhado ao apetite a risco. A única coisa, o único risco, ou os únicos riscos, que a gente não pensa em custo e benefício e também sabe que o apetite a risco é zero, é o risco de conformidade legal e o risco de integridade. Nenhuma empresa que queira ser chamada de uma empresa ética, com bons valores morais, pode ter o apetite a risco de fazer algo que está fora, propositadamente fora do requisito legal, ou então fora dos seus valores morais, que aí está conduzido pelo programa de integridade. Agora, do resto, a tecnologia vem justamente aperfeiçoar essa condição de comunicação entre o que deve ser feito, quem apoia e quem tem a responsabilidade de execução. Perfeito, perfeito. Olha só, eu queria fazer aqui um combo 2 em 1, porque eu acho que chegou a hora que dá para a gente responder a questão do Erlon de Souza aqui, que eu conheço que é da Faber-Castell, que está no interior de São Paulo, junto com uma outra provocação nossa pré-combinada já. O que que o Erlon disse aqui? Quais seriam as implicações operacionais de tratar apontamentos de auditoria como fatores de risco, tendo em vista que quase sempre tais apontamentos potencializam a materialização do risco, tá? E junto com isso, ainda dentro dessa seara aqui, nós tínhamos falado o seguinte: quando a gente fala de fator de risco, o próprio nome já diz e já faz essa associação com a gestão de risco. Então, evidentemente, é uma ação da segunda linha, né, das áreas de gestão de riscos e controles internos. Como explicar e disseminar não somente a conceituação, como também as práticas de gestão dos fatores para a primeira linha, né, para os donos dos riscos e executores dos controles, e para a terceira linha de defesa, né, popularmente conhecido como auditoria, então, a linha de defesa independente. Quem de vocês gostaria de começar falando sobre isso? Então, só recapitulando aqui, o Erlon perguntou. Quais as implicações operacionais de tratar apontamentos de auditoria como fator de risco, tendo em vista que quase sempre tais apontamentos potencializam a materialização do risco? E aqui, como é que a gente faz
para disseminar a conceituação e a execução das práticas de gestão de fatores de risco na primeira linha e na terceira linha, uma vez que é um tema natural e oriundo da segunda linha. Quer Se falar, puder, eu Vitor? posso começar. Por gentileza. Aqui na Speak Brasil, a gente contratou a Perinity e fez todo o desenvolvimento da ferramenta em termos de módulo de auditoria e módulo de riscos. E esses módulos, eles se comunicam de fato. Então a gente, inclusive, tem uma auditoria interna voltada a riscos. Existe uma correlação direta, então, de pontos de auditoria com fatores de risco. E, de fato, quando a nossa própria área de auditoria, ela busca tudo aquilo que foi mapeado e está dentro do nosso módulo de gestão de risco para poder fazer a validação daqueles controles, e performar, se de fato tudo que estava desenhado ali está efetivo ou não, e dar esse feedback de volta. Então, existe essa comunicação, módulo de riscos, módulo de auditoria interna. Então, sim, tem muita correlação entre auditoria e riscos. E quanto à questão de disseminação, é uma questão que, de fato, é importante ter uma pauta de treinamento para poder você estar falando e deixando isso vívido na cabeça das pessoas, né? Falo isso até porque quando a gente entra com esse assunto, muitas vezes é uma coisa reativa, quando você não tem uma cultura de fazer treinamentos, comunicações a respeito disso. Então, muitas vezes a pessoa olha falando, putz, já está vindo aqui me trazer trabalho, mais uma tarefa para o meu dia. E aí você vai explicando quais são os ganhos que existem naquele processo, né? Então, porque muitas vezes também é a maneira como a gente aborda, né? Você chega falando, tem que fazer isso porque tem que fazer, porque o cara lá de cima mandou, porque a alta administração mudou de opinião. Então, tipo, no fim do dia, quando a pessoa enxerga como obrigação, tende a ser muito mais reativo, muito pior do que quando a pessoa ela observa que existe, de fato, um benefício intrínseco o próprio trabalho dela, né? O valor que ela tem, que ela agrega ao trabalho, a ausência de retrabalho ou a ausência de dor de cabeça que ela vai ter no futuro, se ela praticar aquele controle. Então, você trabalhar a maneira também como você faz essas comunicações, além de ter um processo de treinamento, o como você faz essa comunicação, essa disseminação com as pessoas, faz toda a diferença para que você tenha esses colaboradores de fato aderentes a essa cultura de gestão de riscos. Perfeito. Se eu puder complementar, dentro do âmbito da auditoria, a gente tem um jargão, uma piadinha entre auditores, né, que é a da sorte do auditor. Parece que o auditor, ele sempre tem aquela sorte, ou a área que está sendo auditada tem o azar, de 10 processos, o auditor consegue sempre pegar aquele que tem alguma não conformidade, alguma coisinha que, que ficou resvalando, alguma coisa que ficou estranha, né? E eu acho que isso é muito interessante, que essa não conformidade, ela é combustível, ela é material para você construir identificar um fator de risco e a partir dali trabalhar um controle, justamente para, pegando o que o Vitor trouxe, evitar retrabalho, evitar dores de cabeça, evitar voltas no processo que poderiam serem resolvidas de maneira mais direta, né? E então, com relação à terceira linha, eu acredito que sim, as não conformidades, o auditor pode ser parte importante nesse processo de identificar objetivamente os fatores de risco, as fragilidades nos processos. Hoje se fala também bastante na auditoria baseada em risco, então você começa a sua auditoria a partir dos controles que as áreas da primeira linha estabeleceram para aqueles riscos, para ver se de fato
o que foi identificado, o que foi combinado está sendo executado, né? Então, eu acho que essa e é muito legal que o processo todo ele está interligado, né? Então, no final das contas, primeira, segunda e terceira linhas, quando a gente está falando na gestão de riscos, elas se conversam, se complementam. É muito interessante a dinâmica com que isso tudo funciona, né? Pardini, para essa sua resposta desse item, eu queria só complementar aqui, porque vocês na Crossover são, tem cursos, né? Vocês ensinam. Vocês têm algo voltado para esse tipo de disseminação de fator de risco? Isso está dentro de um curso, por exemplo, de imersão de controles internos? Como é que vocês tratam o trânsito do fator de risco entre as três linhas, complementando nessa pergunta? Tem. Pardini, Oi. só um instante, antes de você começar a sua resposta, eu gostaria de dar uma pimentada aqui com duas provocações aqui. Gente, tá bom, vai. Que aí você já enriquece um pouco mais a sua resposta. Mas são coisas simples, tá? Tá Nada bom. que vai te comprometer. Principalmente, primeiro a questão da importância dos controles internos, isso já foi falado, é colocar dentro desse contexto. E uma outra, quais são as principais soft skills que um profissional da área de riscos e controles pode ter, deve ter, e se eventualmente isso é passado de alguma forma dentro dos treinamentos. E tem uma outra aqui, que o Vitor Eloy passou, que existe muita dúvida, principalmente, talvez no conceito não, mas na grafia, a forma como se Isso da escreve escrita, né? fator e risco, isso na escrita, se existem dicas, né? A solução de todos os nossos problemas, né? A resposta de 1 milhão, para que isso fique mais claro na hora do profissional de risco, de controles internos, fazer essa separação e uma correta descrição do que é risco, que é o fator de risco. Então, se você puder pegar essas ponderações e colocar na sua resposta, a gente Tá agradece. bom, tá bom. Só você vai ter que me lembrar tudo isso de novo, porque eu esqueci, É tá? isso aí. Ou Jesse, muito. você vai me lembrando. Gente, eu sou um ancião. Eu tenho carteirinha de idoso, pelo amor de Deus, não Não paga mais assim. ônibus, né, Pardini? Então assim, mas vamos lá, vamos começar pelo começo ali, ó. Primeiro de tudo, o que que é auditoria interna? Terceira linha de gestão. É uma atividade independente e objetiva que visa criar valor para a organização. Como é que ela cria valor para a organização? Fazendo uma avaliação da eficácia do gerenciamento de risco, do sistema de controles internos e da governança. Então, gestão de risco é um dos produtos, é um dos itens que a auditoria trabalha. A auditoria baseada em risco não é uma nova auditoria. Ela sempre foi baseada em risco, né? A gente trabalha com os riscos da operação para definir que trabalho eu vou fazer durante aquele exercício. Eu olho para os riscos daquele objeto que está sendo avaliado e eu tenho que gerenciar os riscos da auditoria. O risco de não detectar algo que é significativo, que poderia mudar a minha opinião. Então, essa camada de risco está sempre presente. Então, tá bom. O, a estrutura de um apontamento da auditoria, ela não é o fator de risco. Ela tem que ser levada em consideração de que o auditor fez uma análise sobre o processo de gerenciamento de risco daquela atividade e ele detectou vulnerabilidades. Ele pode ter detectado riscos que não são visualizados, ele pode ter detectado fatores de riscos que não foram considerados, ele pode ter considerado que fatores de riscos não foram bem avaliados, né? Foram sub ou super avaliados, e ele vai detectar que as respostas daquele risco não é suficiente ainda para fazer a mitigação do risco. Então, logicamente, que a primeira linha de gestão, apoiado pela segunda linha, vai ter que considerar todos esses apontamentos para aperfeiçoar ou corrigir o seu processo. Então, acho que assim, isso resolve a relação da terceira linha junto com a segunda e com a primeira. Não podemos esquecer que a primeira linha é responsável por tudo. A primeira linha tem que fazer a gestão de risco, a primeira linha tem que definir qual é o controle, qual é a resposta que ela vai dar. E como eles têm dificuldade para isso, que é normal,
eu tenho uma segunda linha, que é a linha de especialistas, que vai dar o apoio para a modelagem, para a instrumentalização, para a manutenção, para que a primeira linha consiga fazer cumprir com as suas responsabilidades. Então, essa foi a Perfeito. resposta para a primeira pergunta. Qual que é a segunda Perfeito. Para agora? a pergunta do Erlon, exatamente. Foi bem na resposta na pergunta do Erlon. O Erlon Tá, perguntou, né, se o tá bom. fator poderia ser visto como risco. A segunda pergunta que nós falamos como é que a gente faz para transitar a disseminação da gestão de um fator, Tá, estamos falando exclusivamente de fator, isso, também com a primeira linha, que é a linha incumbida de executar os controles, de isso, identificar, dar as isso. respostas, enfim. Tá bom. E aí, isso vai servir para todo e qualquer tipo de boas práticas de gestão. É a criação de cultura, é a fundamentação da cultura, é o aprendizado, é a vivência, né? Então, a segunda linha tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que essa instrumentalização não seja como faz, mas o porquê faz. O porquê que isso é importante? Então, Uhum. esse trabalho contínuo de aculturamento da primeira linha, para que eles entendam a importância, para que eles entendam que isso não é uma burocracia, que isso, inclusive, vai auxiliar ele na qualidade do seu trabalho, da sua atividade, na entrega dos seus produtos, é de extrema importância. Então, para mim, não tem outro caminho senão o aculturamento, que pode ser por treinamentos, por palestras, e eu gosto muito de oficinas de trabalho. O gerenciamento de risco, junto com a gestão, vai falar: tá bom, vamos definir os objetivos do processo. Agora vamos identificar o risco. Faz tudo de uma maneira conjunta. A pessoa vai aprendendo e o mais importante, o gestor que vai entendendo essa metodologia, ele vai compreendendo que aquele risco foi ele que viu. Então não é mais o risco da área de risco, é o risco Perfeito. que eu vi. Então ele começa a se tomar propriedade disso e isso começa a trabalhar. É fácil, gente? Não, não é fácil. Nos nossos projetos, eu levo um ano para implementar a estrutura de gerenciamento de risco e levo mais 5 anos para fazer o aculturamento. E isso se não tiver muito turnaround, desculpa, muito turnover. Turnover. Se não tiver muito turnover, porque se tiver turnover, isso é um pouco mais complexo, tá? É porque quando Então, a pessoa está pronta, né, Pardini? Ela ela sai. vai embora. Aí entra uma É. pessoa que É. tem que ter toda uma curva de E é o risco, não aprendizado. é? É o risco. Então, É um assim, risco o meu também. risco é fazer a manutenção de talentos ali. Se depois que a pessoa aprendeu saiu, é porque alguma coisa não está legal. A minha resposta não está legal. Gerenciamento de risco. Puro gerenciamento de risco, gente. Como o Arthur falou, tudo na nossa vida é gerenciamento de risco. Tudo. Tudo. Ele é o coração da governança. O gerenciamento de risco vai servir para o nosso dia a dia, como vai servir para o nosso dia corporativo. Se a gente não faz gestão de risco, a gente até casa. A gente até casa, gente. E às vezes casa duas vezes, como no meu Não, caso. isso, Certo? pior ainda, né? Pior ainda isso, né? Ainda bem que a minha esposa não vai ver, né? Porque esse ano eu estou Ela fazendo também, ainda 40 bem anos de que. casamento, então assim, né? Não, ela não pode ouvir, né? E ela nem tá aqui hoje, então tá bom. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Gestão de risco é tudo dentro da nossa condição. Terceira questão? A terceira questão que o Burba fez foi a do Vitor Eloy, que eu também acho muito interessante isso. A dificuldade de fazer a grafia, a escrita que Ah, é. diferencia risco de fator. É. Tem como trazer um exemplo, sei Então, lá? assim, eu vou tentar exemplificar, tá? Um dos objetivos do processo de compras, assegurar a aquisição de produtos ou serviços que assegurar somente a aquisição de produtos ou serviços que sejam necessários para a operacionalidade da empresa. Esse é um dos objetivos, tá bom? O meu risco é comprar algo que não seja necessário, comprar produtos ou serviços que não sejam necessários. Esse é o risco. A segunda, Que é a o negativa do fator objetivo. é negativo. O fator de risco é: por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou comprar algo que não é necessário? Porque eu não tenho um planejamento de inventário? Porque o meu processo de compras não é eficiente, eu não faço uma revisão de volumes? Porque é uma fraude, né? Então, assim, o fator de risco é sempre aquela resposta da causa. Por que que isso vai acontecer? E eu digo o seguinte: faça a coisa mais simples possível.
descreva aquilo de mais simples possível. Então, o fator de risco é quando você pergunta aqui a causa, você consegue já fazer essa diferenciação, né? Se você não, se você olhar para o risco e ele já for uma causa, ele já não é mais um risco, né? Partindo sempre com a visão dos objetivos, tá certo? Então, você precisa trabalhar. Não sei se ficou claro, mas essa seria a forma, né? Então, por que que eu vou comprar algo que não por que que eu vou comprar algo que não é necessário? Porque a requisição de compras não foi aprovado por pessoas com alçada. Porque a requisição de compras está errada porque o inventário, o controle ou a gestão do inventário não me permite ter uma boa visão. Ou então porque alguém cometeu uma irregularidade, fez uma fraude, comprou coisas que não precisavam, não é? Lógico que isso não acontece, isso é só um exemplo de ficção. Isso aqui Jamais. jamais acontece, tá bom? Então tá. Então, essa para mim é a visão, é o que me ajuda a fazer esse trabalho quando estou nos meus clientes, tá bom? Pensar dessa forma. Perfeito. Espero que o Vitor Eloy tenha compreendido bem aí. Eu entendi. E eu vou dar um exemplo aqui, Vitor. Olha só, gente, pingou aqui uma nova pergunta single choice para vocês avaliarem aqui e responderem também, tá? Que o Bueno acabou de soltar. Então, Vitor Eloy, eu acho que ficou claro aqui a resposta. Eu vou dar um exemplo bem breve. Nós temos um cliente, eu não vou mencionar o nome porque ele não está sabendo que eu vou mencionar, é um cliente do setor de transporte do Rio de Janeiro, faz transporte rodoviário de passageiros, e tem um exemplo semelhante ao que o Arthur falou: risco de acidente na via. Eles tratam os fatores como condutor não preparado para operar aquele equipamento, Uhum, por exemplo, falha de sinalização na pista, neblina, falha de manutenção do equipamento. Então, todos eles materializariam, ajudariam a materializar o risco de acidente, né, dessa empresa, por exemplo, de transporte rodoviário. Como uhum, forma, então, tem o risco, tem essas causas como consequência, danos materiais, resultado morte, né, perdas de vida, enfim. Então aí você pode ter outros riscos com outras consequências. Mas eu acho que a dica do Pardini de ser o mais sucinto, né, Pardini? Ser o sim, mais claro, objetivo, o mais vai sempre simples valer para possível. tudo, É o né? mais simples possível. Isso daí, para facilitar o entendimento. Perfeito. E aí tinha mais Burba, uma, não é? Tinha mais uma. na verdade, a outra que eu tinha É, falado é como é que vocês passam isso na crossover. Porque eu sei que vocês têm cursos de imersão, né, para então. auditoria, para controles internos, e eu não sei se vocês têm algo voltado para a primeira linha ou somente para a segunda e terceira linha. Como é que é? Os nossos cursos eles estão voltados, principalmente o de gestão de risco, para todas as linhas, inclusive para auditoria. Logicamente que um curso de auditoria vai ser mais apropriado para auditor. E sempre a gente utiliza aquela metodologia, aquela visão que eu passei para vocês no início. Todos os nossos trabalhos, inclusive os nossos projetos, eles trabalham com essa metodologia. E é uma metodologia que vai um pouco além, que você já conhece, Edu, é que na hora do processo de geração de risco, a gente trabalha com três matrizes. Eu tenho a matriz de risco, que é gerado pela gestão de risco, eu tenho a matriz de controle, que é gerado pela área de controles internos, as duas não são feitas de maneira distintas, e depois a gente faz o alinhamento numa matriz de alinhamento. E na hora que a Perfeito. gente faz esse alinhamento, e isso é legal porque dá uma visão mais abrangente de tudo, eu vou encontrar controles internos que estão mitigando um ou mais fatores de risco que eu preciso validar. Eu vou encontrar fator de risco, eu posso encontrar fator de risco que não tem nenhuma resposta, então eu preciso Tá, analisar o porquê. Eu posso encontrar controles internos que não estão associados a nenhum fator de risco, eu também tenho que entender o porquê que isso acontece. E posso perfeito. encontrar um fator de risco com mais do que um controle interno, que também tem que ser analisado, porque em tese eu preciso de um fator de risco para mitigar eu preciso de um controle para mitigar um fator de risco. Somente se o fator de risco for muito relevante, aí pode ser que eu tenha ali um double check. Mas o Tá, custo e benefício tem que ser visualizado. Quantidade de controles para mitigar um fator de risco não quer dizer que eu estou fazendo uma gestão adequada. Eu estou fazendo perfeito. uma gestão não econômica.
né? Eu tenho que analisar isso. Então, essa metodologia a gente trabalha no processo de gestão de risco, na auditoria interna, na área de controles internos, a gente trabalha com essa visão para todos, cada um na sua posição, tá? Perfeito, perfeito. Burba, dá sequência, por gentileza. Ah, não tem mais sequência, não. Nosso horário já estourou, Edu. Eu sei Já que estourou, Já? né? Mas nem Nosso começamos. Agora que está esquentando os Passou motores? rápido. eu passou muito avisei para rápido. vocês lá no na nossa conversa inicial que a gente achava que nada, quando pensar que não já foi. Então, a respeito aos nossos colegas aqui que estão com a gente sempre pesa ali pelo cumprimento da agenda, e vamos mais uma vez respeitar. Então, a gente tinha algumas perguntas aqui no chat para poder responder, inclusive veio uma de lá do YouTube, outras considerações finais aqui no nosso script, mas nosso tempo já acabou, então infelizmente a gente vai precisar encerrar. Então gostaria de convidar os colegas Arthur, Victor e Pardini para fazerem suas considerações finais. E desde já a gente agradece mais uma vez pela presença de vocês para poderem enriquecer esse nosso bate-papo, esse nosso webinar. Agradecer a presença de todos e para aqueles que ainda ficaram pendentes de resposta e anseio por essas respostas, fiquem à vontade para nos procurar, eu, Edu da Perinte e os colegas que estão aqui, que eu tenho certeza que eles terão o maior prazer em bater um papo sobre isso, tá? Então, por favor, façam suas considerações finais. Bom, Pode agradecer, começar. Isso, Arthur, isso mesmo. Eu ia começar pela letra A, Arthur. maravilha. Agradecer o Eduardo e o Leandro novamente pela oportunidade, o Eduardo e o Vitor pelas excelentes. Hoje eu aprendi muito mais do que em muitos cursos que já realizei. E a cada um que acompanhou essa nossa transmissão de hoje, eu acho muito enriquecedor a gente criar um ecossistema, uma cultura interorganizacional para falar sobre gestão de riscos, para falar sobre riscos, controles, governança e integridade. E parabenizo a Perid por cabeçar esse movimento. Deixar no meu LinkedIn é Arthur Toledo, quem quiser estender esse nosso contato, fiquem à vontade para a gente trocar ideia. É E verdade. continuar. Nossos LinkedIns não foram publicados, né, Bueno? Me parece. Eu acho que acabaram não sendo publicados. Bueno, se você quiser, a toque de caixa, publicar o nosso LinkedIn durante a. Ó, acabou de colocar aqui, gente. Maravilha. LinkedIn de todos E, nós para vocês poderem nos contatar. e é isso. Muito obrigado pela paciência, obrigado pelas contribuições. E a gente se vê nos próximos encontros. Né? Eu acredito que era isso. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, Arthur. Vamos lá, Vitor, fica à vontade. Bom, agradeço aí o convite, Eduardo, Leandro. Foi um prazer aqui estar participando desse bate-papo aqui com vocês, Arthur, Pardini. É sempre engrandecedor estar trocando conhecimentos, vendo novas visões de abordagem de riscos, de controles internos. A gente sempre retoma, né, conceitos antigos, traz mais fresco, então é muito interessante. E a provocação que os nossos colegas que estão assistindo a gente é sempre bom, porque sempre surge alguma coisa que, putz, não estava pensando nesse fator, né? É bom tá com esse assunto também na cabeça, não deixar isso esquecido. Então, agradeço mais uma vez aí o convite, a oportunidade aqui de estar compartilhando também com vocês a minha experiência nesse tema. E estamos aí disponíveis para próximas. Vamos trocando, que é sempre bom, sempre enriquecedor. Obrigado, Victor. Perfeito. Pessoal, só um comentário antes do Pardini fazer suas considerações finais. Nós tínhamos o intuito de navegar na solução, nós tínhamos ainda outras provocações pré-acordadas para tratar, mas como a gente falou, o tempo foi muito rápido aqui, então a gente convida vocês, através aí dos nossos LinkedIns, do contato que o Bueno já colocou, de nos contatar, para que a gente possa fazer isso daí, tá bom? Pardini, fica à vontade. Eu acho que Edu vai ter que chamar uma segunda reunião aí, um segundo Também bate-papo, hein, para acho, completar também isso, acho. tá? É isso Eu aí. também acho. Mas assim, ó, eu só tenho a agradecer. É o que eu mais gosto de fazer, é ficar nessa conversa, nesse bate-papo legal com o Victor, com o Arthur. Eu não conhecia, agora é um prazer conhecer. É fantástico essa experiência que é difundida, então muito bacana, muito tranquilo. E eu sempre digo o seguinte, gente.
a vida é muito complexa, as organizações são complexas. Então, se vocês querem que gestão de risco dê certo, faça isso da forma mais simples possível. Não traga complexidade para a área de gestão de risco. O gestor primeira linha vai trabalhar e vai entender quando vocês tiverem alguma coisa simples. Não adianta levar métricas com potência, com isso e com aquilo, para saber 10 casas depois da vírgula o que que é aquele risco. Não, a gente não precisa de nada disso. O mais importante do que a acuracidade disso é a ação de gestão, né? Então, precisa trabalhar sempre com essa visão, utilizar a tecnologia para dar todo esse apoio, né, na atividade de vocês e ser o mais simples possível. Ser simples não é ser superficial. Ser simples é fazer as coisas da maneira mais adequada e horizontal possível, tá bom? E como eu sempre termino. Só quem quiser saber mais sobre gestão de risco, lá no canal do YouTube da Crossover tem um curso, tem um mini curso de gestão de risco, tem um mini curso de auditoria, vocês podem utilizar lá. Lá na nossa rádio no Spotify, Rádio Crossover Brasil, Isso. tem 5 programinhas só falando de gestão de risco. Eu vou falando cada etapa da gestão de risco. Agora eu estou fazendo até em inglês. Gente, que barbaridade é isso, né? Mas sejam simples e no final do dia o que importa é que a gente seja feliz e que façamos as pessoas que estão ao nosso lado felizes. Isso que realmente importa, tá bom? Obrigado aí pela participação, por poder participar com vocês. Obrigado, Pardini. Exato, pessoal. Eu que agradeço, Pardini. Ó, só para falar para vocês, pessoal, a Crossover oferece uma série de coisas interessantes. Tem o Momento Crossover também, que é muito interessante de ouvir. Esse que é no Spotify, certo? No Spotify tem o Simples Assim e o Partiu Reflexão, que é só rádio, só podcast. E na TV Crossover Brasil no YouTube, aí você tem Momento Crossover, você tem Simples Assim, Partiu Reflexão, mas aí vocês conseguem me enxergar. Não vai fazer muita diferença, mas tudo bem, né? Quem quiser ter pesadelo à noite pode me ver lá. E principalmente o Business School da Crossover, né? Eu Também acho que tem. é Também ensinamento tem. de É. primeira linha, de muita qualidade, com o professor Eduardo Pardini. Burba, fica à vontade para suas considerações. É, mais uma vez agradecer a presença do pessoal aí e nos colocar à disposição sempre, tá? Precisarem, como o Edu falou, tirar dúvidas. Poxa, eu estava na expectativa de ver a carinha do sistema para ver como vocês lidam com tudo isso que vocês explicaram na teoria. Pode me procurar, pode procurar o Eduardo, que a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês sobre o tema e apresentar o que a nossa tecnologia oferece de solução na gestão de riscos, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, gente. Pessoal, muito Tchau, obrigado mais pessoal. uma Até vez aí mais. pela participação de todo mundo e até a semana de 7 a 11 de abril no GRC Talks, onde vocês vão encontrar com o Burba novamente, comigo, eu acho que com o Pardini, talvez também, algum dos painéis aí, enfim, não tenho certeza ainda se a gente vai ter a honra de contar com a participação dele, eu espero que sim, e mais uma vez também, obrigado Arthur, Vitor. Pessoal, forte abraço, tchau, tchau para vocês. Tchau, gente. Abraço, tchau, Até tchau. mais. Tá bom. Tchau, tchau.